Fala galera, beleza? Aqui é o Lipe, depois de muito tempo estou de volta ao meu canal no YouTube e o foco do canal será esse: músicas, séries, animes, cultura pop, cinema e afins. Deixa seu like para fortalecer e vamos fazer essa comunidade crescer. Valeu galera, tamo junto família! Seguinte gente, Superman 2025 é uma obra de arte. O filme superou as expectativas de muitas pessoas, inclusive as minhas, porém a fanbase do filme ficou bastante dividida. Aliás, a fanbase da DC Comics. Muita gente amou esse filme, porém muita gente odiou e tá sempre comparando o Superman do David ao Superman do Henry Cavill, afirmando que era muito melhor, que Zack Snyder era um visionário, aquelas coisas que a gente sempre escutou, né? Então vamos falar um pouco sobre esse filme e falar de alguns probleminhas, em especial um probleminha específico desse filme que me incomodou bastante. Agora, tirando esse probleminha, o filme é muito bom e vamos lembrar que esse vídeo vai ter spoilers do filme Superman. Então, a partir de agora, ouvir tudo que eu vou falar, assistir o vídeo daqui por diante é por sua conta em risco. Então, valeu galera, tamo junto. Bora pro vídeo. Seguinte, gente, vamos falar a verdade. Superman é o maior super-herói de todos os tempos. Não tem nem explicação, não tem nem dúvidas sobre isso. Superman é um fenômeno e a sua influência não se estende apenas às histórias em quadrinhos, à ficção, mas também a sua influência se estende também ao mundo real. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo, é um documentário da History Channel, como o Superman derrotou a Ku Klux Klan, ou seja, um personagem de ficção ajudou a derrotar e expor uma organização criminosa, né? Pensem comigo isso. Superman foi lançado em 1938 pela Action Comics, né, número 1, foi criado também por Jerry Siegel e Joe Shuster, não é? E desde então o Superman apareceu em várias mídias, né? Todos conhecem o famoso filme do Superman do Christopher Reeves, né? Que até hoje todas as pessoas é quase um consenso que o Superman do Christopher Reeves é o melhor Superman, não é? O filme foi lançado em 1978, né? Teve várias continuações. E depois, em 2006, o Bryan Singer fez uma continuação direta do Superman do Christopher Reeves, né? Superman o Retorno. Inclusive, esse Superman apareceu depois no universo da DC da CW, né? Nas séries como The Flash, né? Que teve a Crise das Infinitas Terras, né? Ele é o Superman do Reino da Manhã. Aliás, eu achei um final bem digno pro Superman do Christopher Reeves, né? E não vamos nos esquecer que em 2013 tivemos o Homem de Aço de Zack Snyder, e que dividiu bastante opiniões. Eu pessoalmente gosto do Homem de Aço, mas eu entendo as críticas, é um filme um pouco problemático, né? Mas enfim, vamos falar um pouco sobre o filme do Superman de 2025, né? Estrelado pelo David Corenswet. Vamos lá. O filme, basicamente, é o oposto do filme do Zack Snyder. Ele é muito colorido, é um filme que trouxe a essência do Superman de volta, eu vou dizer isso. Porque eu lembro até que o Peter do Nerd falou alguma coisa sobre isso. Veja bem, existe uma geração, né, que nasceu lá nos indos de 2008, 2009, 2010, né, aquela galerinha que nasceu entre 2005, mais ou menos, 2008, 2010, assim. E essa galerinha cresceu. O que foi que eles cresceram vendo? Eles cresceram vendo o Superman do Injustice, não é verdade? E também cresceram vendo o Omni-Man do Invencível e vendo o Capitão Pátria de The Boys, né? Ou seja, existe uma galerinha que não conheceu, por exemplo, o Superman das épocas de ouro, o Superman com aquela essência, né? E é claro, tem aquele filme, né? Brightburn, o Menino das Trevas, né? Que é uma paródia do Superman também, maligna, né? Então perceba, muitas pessoas conheceram esse Superman, um Superman maligno. E claro, não vamos nos esquecer do Superman de Zack Snyder, que embora seja bom, e tem as cenas de luta são muito boas, até parece um live action de Dragon Ball em alguns momentos. É um Superman sombrio, ele é depressivo,
Tem momentos em que o Superman tem crises existenciais e você pensa, caramba, se o Superman tiver crises existenciais, né? E tem alguns momentos que esse filme do Homem de Aço é um pouco contemplativo. Você olha assim, igual o Superman Retorno. Tem momentos que o Superman tá ali farmando áurea, assim, ele tá lá em cima do planeta Terra. Aí ele vê algum assalto, ele sai correndo, assim, voando, aliás. Então, assim, o pessoal fala muito isso, que o Superman do Henry Cavill farma muito áurea, né? E a gente viu que esse Superman, ele é bonzinho, vamos pensar assim. Tem alguns momentos até que ele até meio bucha em alguns momentos, né? Ele discute com a Lois Lane, aliás, assim, a interação, a química dos personagens é muito boa, né? Inclusive esse meme do Jimmy Olsen ser o cara que todas as meninas dão em cima. Isso é engraçado, no filme foi engraçado, né? A Lois Lane é bastante combativa, você vê que ela quer mostrar que tá certa, ela bate de frente com o Superman, no final das contas do Superman tinha razão, né? A química também do Superman com a Gangue da Justiça. A Gangue da Justiça são personagens incríveis, né? A Mulher Gavião, o Mr. Terrific, né? O Senhor Incrível, e o Lanterna Verde Guy Gardner, que, nossa, cara, ele é muito engraçado. Tem uns momentos que ele é bem chatinho, eu fico, nossa, cara, cala a boca, velho. Mas ele é muito engraçado, assim, roubou a cena, o Guy Gardner roubou a cena, assim, não tem o que falar, né? E claro, a Mulher Gavião, os caras estão apaixonados por ela, né? E se tem cara conhecida pra você, sim, é a Dora Aventureira, né? A Mulher Gavião é a Dora Aventureira e o Mr. Terrific é o Darwin do filme X-Men Primeira Classe, né? Com certeza. E o Guy Gardner é aquele policial que fez o The Rookie, né? A série The Rookie, né? E claro, o Superman apareceu em Pearl, né? Senão vou dar spoiler, já ia dar spoilers de Pearl agora aqui, caso você não viu. Enfim. Agora sim, eu penso, o filme é colorido, o filme resgatou a essência. Enquanto que o Superman do Henry Cavill é um Superman mais combativo, que sai na mão com os vilões e tá pouco se lixando, o Superman do David Consuetti é um Superman que salva as pessoas, e é um Superman que ele quer ser o Superman dos quadrinhos, é um Superman que quer ser a essência do que é ser o Superman, alguém que mesmo com tantos poderes, né, é alguém que é humano, essencialmente humano, e principalmente ele quer ser um exemplo para a humanidade, não é verdade? O filme foi dirigido por James Gunn, eu até esqueci de mencionar, né? O James Gunn quis resgatar a essência, né? Você viu? O fato do Superman, por exemplo, aquele diálogo que ele tem com o Lex Luthor, né? Aliás, esse Lex Luthor tá sensacional, assim. Rapaz, ele tá incrível. O Lex Luthor desse filme tá muito bom, não tenho o que dizer. Questão de essência, né? Geralmente os Supermans dos outros filmes, ou ele é um maluco, como o Superman do Batman vs Superman, né? Aliás, o Lex Luthor do Batman vs Superman, ele é uma mistura de Coringa com sei lá o que, ficou uma porcaria, né? Enquanto que o Lex Luthor, aliás, o Lex Luthor do Christopher Reeves é um vendedor imobiliário, né? Não tem o que falar, né? Agora, o problema desse filme, na real, é o que todo mundo, quem já assistiu já sabe. Essa questão dos pais do Superman terem enviado o Superman para a Terra para governá-la. Não sei se você já assistiu Invencível, mas assim, existe aquela raça de Supermans naquele planeta, os Viltrumitas, na verdade, que são pessoas que vão para outros planetas, né, e querem, tipo Império Intergaláctico, assim. Então você percebe que, gente, fala sério, a relação do Superman com o Jor-El é uma coisa sagrada e ela é essencial para a mitologia do Superman. A relação dele tanto com os pais terráqueos quanto com os pais kryptonianos é inacreditável. Assim, eu não sei de quem foi essa ideia do Superman ter sido mandado para governar a Terra. Inclusive até a Lara, que é a mãe do Superman kryptoniana, diz, né? Tenha quantas mulheres você quiser, né? Tipo, mano, como assim, cara? A mãe dele tá incentivando ele, é isso, velho? Como assim? O Jor-El ensinando o Superman a ser uma pessoa, um déspota, né, praticamente. E aí nós temos aquele diálogo maravilhoso do Jonathan Kent com o Clark, né. A relação dos dois é muito melhor, pelo amor de Deus, cara. Que ideia foi aquela de jirico do Zack Snyder, o Superman, que inclusive o Superman do Henry Cavill já alcançou o Flash, né, conseguiu entrar na força de aceleração e acabou ele não salvando o Jonathan Kent, né?
Até parece que o Jonathan Kent não ia querer ser salvo. Gente, que ideia, né? Que coisa horrível, ele estendendo a mão assim, falando, Kal-El, não. É igual a Mulher Maravilha, né? Kal-El, não. Nossa, cara, que coisa horrível. A relação do Superman com o Jor-El é muito parecida com a relação de Jesus Cristo com Deus Pai, não é? Jesus é alguém que foi enviado para a Terra, né, segundo a crença cristã, né, para salvar a humanidade. Jesus fez muitos milagres, operou muitos milagres, e ele é um ser que veio guiar a humanidade, ser um exemplo. O Superman é basicamente isso. Se você, poxa, aquele filme lá do Christopher Reeves tem aquelas frases lindas do Jor-El, né, interpretado pelo Marlon Brando, que quer ser um exemplo para o Superman. O Jor-El quer que o Superman seja o ideal que a humanidade pode seguir, não é? E é aquele diálogo maravilhoso do Superman com o Lex Luthor, né, nesse filme de 2025, que ele diz, Lex, você se enganou sobre mim, eu sinto medo, eu passo problemas, só que eu tento, ou seja, o Lex Luthor tem um ódio mortal do Superman, porque o Superman é tudo que o Lex Luthor não é, né, claro, também, o Lex Luthor não tem cabelo, mas enfim, eu percebo isso, é um Superman que resgatou a essência dos quadrinhos, e agora, esse novo universo do James Gunn vai mostrar para essa geração atual, e até mesmo essa geração que cresceu vendo o Omni-Man, Capitão Pátria, o Menino das Trevas, né? o Superman do Injustice, o que é um Superman de verdade, né? Aquele super-herói que é o líder da Liga da Justiça, que mostra para as pessoas que ter poder não é sinônimo de você ser um mané, você ser uma pessoa ruim. E assim, eu acho bacana isso, entendeu? O filme, se eu fosse dar uma nota, eu diria que de 0 a 10 eu daria 7 ou 8, assim. Entendeu? Talvez eu dou uma nota 7, assim, que tem momentos também que eu acho que o Superman apanha muito, né, nesse filme, embora as cenas de ação são boas, assim. Por exemplo, tem momentos que o Superman, por exemplo, se importa com um esquilinho, mas saiu tacando laser lá nos caras lá no alto e nem se importa se os caras iam cair ou não, poxa, como assim, né? E claro, já ia me esquecendo de citar o Krypto Supercão, gente. Eu já ia me esquecendo. Que, gente, eu fiquei muito feliz que o Krypto apareceu nesse filme. Que o Krypto era um personagem que estava um pouco esquecido, assim. E aí lançaram, né, a Liga dos Super Pets, é um filme bem infantil, assim, né? E de repente eu vejo a imagem do Krypto Supercão. Quem não lembra daquele desenho, né? Krypto Supercão, inclusive, se eu não me engano, quem dubla é o mesmo que dubla o Capitão Pátria, acabou, né? Quem dubla o Flash do desenho, Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limite, né? Não é verdade? E também quem dubla o Relâmpago McQueen, né? Eu esqueci o nome desse dublador, né? Vou botar aí o nome dele aí na edição. Então, assim, gente, é um filme muito bacana. E James Gunn está demonstrando que sabe o que faz, né? É claro que os fãs do Zack Snyder estão chorando, né? E assim, eu gostei pra caramba de Liga da Justiça do Zack Snyder, né? Por exemplo, Batman vs Superman é um filme legal por você ver o Batman e o Superman e a Mulher Maravilha juntos, né? Porém, é um filme problemático, vou falar assim, minimamente, para falar o mínimo, né? Porque assim, o Superman, que é um ser que tem poderes assim absurdos, né? Se você vê lá Superman Retorno, como eu disse, é um filme mais contemplativo. Tava até conversando com meu irmão, Isaac Aroca, ele é ator, né? O filme é muito contemplativo. Você vê que tem momentos de Superman parado. Você percebe, o Superman é capaz de ouvir uma coisa na Terra e ele estando fora da atmosfera, né? Superman é muito poderoso. É sério que o Superman seria forçado pelo Lex Luthor a lutar com o Batman. Cara, isso não foi ridículo. A motivação da luta deles é horrorosa, entendeu? Claro, o filme tem cenas que se salvam, né? A cena de ação do Batman, a cena da luta da Trindade contra o Apocalipse, né? Teve a morte do Superman também, né? Isso aí eu acho que já todo mundo já sabe também. Então, assim, é um filme bacana, entendeu? Batman vs Superman, mas ele é problemático, entendeu? Tem muita gente que achou ruim. Eu acho bacana você ver o Batman e o Superman juntos, né? Vai falar que não, né? Mas enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje, né? E aí, comenta, interaja comigo, o que você achou desse filme novo do Superman, dirigido pelo James Gunn. E me segue nas minhas redes sociais. Valeu, galera. Tamo junto aí. Valeu!